Olá, pessoal do canal Paranormal e Sobrenatural. Meu nome é Ulisses e vamos lá para mais um relato. A Casa Assombrada em Portugal. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Oi, equipe Paranormal e Sobrenatural. Espero que vocês estejam muito bem. Estamos muito bem, obrigado. Todos os nomes do relato estão trocados. Sou a Juliana e moro desde o ano de 2014 em Portugal. Fui com a finalidade de estudar, o que realmente fiz. Hoje sou casada com um português maravilhoso e tenho 2 filhos. Amo o Brasil, mas igualmente amo Portugal. Mas não foi assim no início. Como disse, fui a Portugal para estudar. Sou filha de pai português e mãe brasileira. E meus pais incentivaram muito a minha ida a Portugal. Tinha e tenho muitos parentes portugueses, tios, primos e afins. No entanto, o local em que eu iria estudar era relativamente longe da casa de meus parentes. Então meus tios arranjaram para que eu tivesse um local para morar. Abasteceram a casinha com muitos víveres, artigos de higiene e limpeza, bem como cobertores e casacos adequados ao frio português. Foi tudo feito com muito carinho e atenção. Nos primeiros dias em Portugal, esses meus tios e seus filhos ficaram comigo na casa. Mostraram a cidade, as formas de deslocamento, mercados e os serviços básicos mais próximos. Foram dias muito divertidos e de muita correria. Em alguns dias, eles se foram, me desejando bons estudos. Fiquei então sozinha na velha casa. Estava feliz e empolgada, já que em 2 semanas iniciariam minhas aulas. Também era a sensação de liberdade muito grande, que tudo eu almejava. Meus pais eram rígidos e eu não conseguia sequer sair sozinha para ir ao shopping, porque não me era permitido. A casa era bem antiga, muitíssimo velha, apesar de bem conservada. Tinha 2 andares. Os móveis eram igualmente antigos. Havia cantos escuros para todo lado. Estranhamente, mesmo depois da limpeza que meus tios haviam feito, ela cheirava a mofo e a coisas guardadas. A noite, onde tudo começou, estava bem fria e já passava das 23 horas. Ouvi um barulho de pancada no térreo. Eu estava na cama, mas ainda não havia adormecido. Eu me decidia se levantava ou não quando outra estrondosa pancada retumbou na cozinha. Assustada, decidi não descer e tranquei a porta do meu quarto. Ouvi então passos por todo o andar de baixo e conversas. Homens e mulheres falavam lá embaixo ruidosamente. Panelas batiam, talheres pareciam ser manipulados. Enquanto procurava meu celular, os ruídos cessaram subitamente. Passei a noite em claro, só desci pela manhã, mas nada indicava que alguém tivesse invadido a casa. Portas trancadas e tudo na mais perfeita ordem. Decidi dar uma volta na cidade e esfriar a cabeça. Voltei pouco depois das 2 e quando abri a porta, um forte cheiro de cigarro me atingiu. Era forte demais, quase sufocante, e misturado com fedor de mofo, era quase nauseante. Abri as janelas, mesmo com o clima frio, e só voltei a fechar à noite. Enquanto preparava um sanduíche para o jantar diante da TV, ouvi no andar de cima barulhos de passos. Depois, ouvi uma mulher cantarolando com forte sotaque português. Desta vez corri para fora, completamente apavorada.
Meus vizinhos, um bonito e simpático casal, chegavam nesse momento e, percebendo o meu terror, indagaram se estava tudo bem. Falei o que ocorrera, inclusive na noite passada. O rapaz, Paulo, entrou na minha casa e, conferindo tudo, disse que não havia nada de errado. Que não havia ninguém. A esposa chegou até me convidar para entrar na casa dela, me oferecendo um chá. Recusei e agradeci. Entrei na minha casa, certa de que tudo estava mais escuro. Acendi todas as luzes e liguei a TV em alto volume. Dormi diante da TV, mas fui acordada pelo barulho de gente falando na cozinha, de panelas e das portas do armário batendo. Corri para fora e só parei na porta do casal vizinho batendo desesperada. O Paulo abriu a porta sonolento, seguido da esposa, e contei a eles o que acontecia. Não havia percebido, mas o casal atentou que era possível ouvir os ruídos oriundos da minha casa de onde estávamos. Paulo tencionava entrar na minha casa, porém a esposa o impediu. A casa estava barulhenta, como se existisse um grupo de pessoas ali. Em alguns momentos tudo diminuía para em seguida recomeçar. Só retornei à minha casa pela manhã, depois de ter telefonado aos meus tios. O casal ofereceu para que ficasse na casa deles até a chegada dos meus parentes. Mas eu precisava entrar, pelo menos para apanhar algumas roupas de troca e pertences. O solícito casal me acompanhou, apesar de claramente estarem amedrontados. Corri ao quarto e peguei tudo que precisaria de imediato. Reparamos no cheiro de tabaco forte. Nós saímos e eu me instalei em um pequeno banco na varandinha de frente da casa. O casal precisava trabalhar e assim fizeram. Recomendaram para que eu não entrasse novamente. Minha tia e primo chegaram em pouco. Meu primo, depois das devidas explicações sobre os eventos paranormais ocorridos, entrou e fez uma vistoria. Óbvio que nada encontrou, a não ser o cheiro de cigarros. Minha tia me repreendeu levemente por ter ocasionado os vizinhos e os incomodar durante a madrugada. Além disso, frisou que eles haviam preparado uma boa moradia para mim e eu ficaria a imaginar coisas absurdas. Sentia-me aborrecida, cansada e desanimada. Eles desejavam que eu os acompanhasse, mas eu neguei. Disse que ficaria e prometi que não mais incomodaria os vizinhos. Nessa mesma noite, os ruídos lá embaixo começaram por volta das 20 horas. Resolvi descer, mas quando abri a porta do quarto, havia uma sombra negra no alto da escada. A forma era levemente humana e começou a se deslocar na minha direção. Fechei a porta com uma batida. Comecei a rezar desesperadamente enquanto chorava de soluçar. Novamente não dormi, mesmo depois que os barulhos pararam. Não consegui sequer pensar direito. Rumei para a igreja mais próxima e busquei em busca do padre. Contudo, ele não me ajudou em nada. Apenas me pediu para que procurasse a ajuda de um médico e rezasse. Sentei-me na praça próximo e chorei novamente. Tentei ligar para os meus pais, mas não conseguia falar com eles. Não havia o que ser feito senão enfrentar o tal assombração. Se eu fosse relatar tudo o que eu passei nas 5 semanas naquele local, levaria horas para contar esse relato. Os tais fantasmas nunca se mostraram realmente, mas eu
me sentia observada a todo tempo e via sombras, vultos negros. Os barulhos aconteciam quase toda a noite, bem como o fedor de fumo era frequente. Emagreci e me sentia doente. Havia contado, finalmente, os casos para os meus pais. Eles também não acreditaram, assim como meus tios. Ficava o quanto podia fora de casa, no curso ou vagando sem rumo. Somente dormia na casa. Finalmente concordaram que eu me mudasse dali, depois de muito eu insistir. Levei muito tempo para me recuperar do inferno vivido ali. Enfim, anos depois, quando já casada e grávida de meu primeiro filho, eu e meu marido passamos pelo local em um mero acaso. Estremeci involuntariamente ao ver aquela casa, que agora parecia desocupada. Na minha mente eu rezei. Meu marido, um homem inteligente e curioso, e que já sabia do terror que eu passara ali, decidiu investigar a respeito da casa e do local. Eu, na verdade, o desencorajei, mas ele não é uma pessoa que desista fácil. Meses depois, ele me entregou um calhamaço de papéis, informando-me de que era a história do lugar e da própria casa. Levei dias para ganhar coragem e ler aquilo. O local havia sido uma espécie de hospedaria e taberna no térreo. Era frequentada por malfeitores e pessoas desocupadas. Não raro, registravam-se brigas, pessoas feridas e mortas e desavenças. Os proprietários, um casal, foram acusados de diversos delitos, ainda que não ficassem presos por muito tempo. Achei que isso era o suficiente para explicar os estranhos acontecimentos que ali vivi. Encaixava-se perfeitamente. E vocês, o que acham? Gostaria de uma opinião, se possível. Um abraço fraternal, Juliana. Um grande abraço para você, Juliana. Muito obrigado pelo relato. Pessoal do canal Paranormal e Sobrenatural, vocês gostaram? Então inscrevam-se, acione o sininho e até lá. Um abraço.